Como neurologista, se eu fosse eu imploro, pare com estes hábitos diários. Eles podem causar AVC. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte no mundo e uma das principais causas de incapacidade permanente. Então, por mais que a pessoa sobreviva ao acidente vascular cerebral, a chance dela ter sequelas irreversíveis é muito grande. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, acontece um AVC a cada 40 segundos no mundo. Então, o tempo que nós estamos aqui nesse rápido vídeo já foi suficiente para uma pessoa ter um AVC. Mas eu tenho uma boa notícia: ele é amplamente prevenível. Se você fizer as coisas corretas, se você fizer as escolhas corretas, o seu risco, a sua chance de ter um AVC vai reduzir muito. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico, doutor João, e se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aviso, eu não sou neurologista, mas o que eu estou falando para você, qualquer neurologista teria a obrigação de te falar também. Então, me conta aí no chat, me conta aí nos comentários se você tem AVC ou alguém da sua família já teve esse problema. No meu caso, felizmente, eu não tive e também não sei de ninguém da minha família que tenha tido. E também me fala de que parte do mundo você me assiste. Eu estou em Londres. E você? Abraço aí para a Boquinha de Rã. Deixa um bom dia para mim, faça uma pergunta, me conta qual é a sua relação com o AVC e de que parte do mundo você me assiste. Existem dois tipos principais de AVC. O primeiro é o AVC isquêmico, que é responsável por 85% dos casos. No AVC isquêmico, acontece o entupimento, a interrupção do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, geralmente por uma placa de gordura, um rompimento de uma placa de aterosclerose ou por algum coágulo. E o outro tipo, que é responsável por 15% dos casos, é o AVC hemorrágico, quando há o rompimento de um vaso sanguíneo que leva a um sangramento no cérebro, e o AVC hemorrágico, ele é mais letal. Ele é potencialmente, ele é mais perigoso quando a gente compara com o AVC isquêmico. Quais são os fatores de risco do AVC? E presta muita atenção, porque a maior parte dos fatores de risco são modificáveis, ou seja, são preveníveis, são evitáveis, são da sua alçada, são coisas que você controla, porque eles têm relação direta com os seus hábitos, com as suas escolhas do dia a dia. Vamos lá. Hipertensão arterial, pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, que é fumar, obesidade, sedentarismo, excesso de álcool, estresse crônico, dieta rica em ultraprocessados, açúcar, gorduras ruins. Todos esses fatores aumentam o risco de você ter um AVC, porém, eles são controláveis. Então, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, colesterol, se você fuma, se você está acima do peso, se você é sedentário, se você bebe muito, se você se estressa muito, se você come mal, tudo isso é controlável. Tudo isso pode ser excluído da sua vida. Basta você querer, basta você ter força de vontade, basta você ter determinação e, obviamente, ter acesso às informações que vão te levar a fazer as melhores escolhas. Para quem não sabe, eu tenho um livro aí que fala exatamente sobre isso, sobre mudança de hábito. O link para o livro está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. E aí nós temos os fatores que não são modificáveis, o que foge do nosso controle. Idade, não controlamos a idade. Histórico familiar, também não controlamos. E o nosso sexo. Então, homens costumam ter AVC mais cedo, mulheres costumam ter após a menopausa. Então, isso são fatores que fogem do nosso controle e que não podemos fazer nada em relação a eles. Agora, em relação aos outros fatores modificáveis, nós sim temos controle, nós temos influência para reduzir esses riscos. Quais são os hábitos que aumentam o risco de AVC e como que eles prejudicam a sua saúde cardiovascular, já que o AVC é um evento cardiovascular grave. Então, primeiro hábito,
ficar sentado por horas sem mexer. A inatividade prolongada reduz o retorno venoso. O sangue fica parado nas pernas e isso aumenta o risco de formação de coágulos, causando uma trombose venosa profunda. Se um coágulo viaja para o cérebro, ele pode obstruir uma artéria e causar um AVC isquêmico. Por isso, movimente-se a cada 30 minutos para ativar a sua circulação. É por isso que a atividade física é muito importante. Nono hábito, consumir muito sal. Eu nem vou dizer o sal em si, mas consumir muito sódio. Consumir muitos alimentos ultraprocessados, que são ricos em sódio. Temperos prontos, produtos congelados, salgadinho. O excesso de sódio eleva a pressão arterial e isso danifica o revestimento interno das suas artérias, que é chamado de endotélio. Quando o seu endotélio não funciona bem, há um aumento da rigidez vascular. E isso, obviamente, também aumenta o risco de rompimento de um AVC hemorrágico ou de formação de coágulos para a formação de um AVC isquêmico. Por isso, controle o seu consumo de alimentos ultraprocessados. Escolha bem o seu sal. O sal não é tudo igual. Eu sei que tem muito nutricionista aí que fala: ah, sal é tudo igual. Ah, eu compro mais barato. Não é tudo igual, ok? O sal refinado, ele é muito inferior do que um sal grosso do Himalaia, por exemplo, ok? O sal são dois ingredientes, cloreto de sódio e iodeto de potássio. Se tiver mais do que isso, melhor não optar por essa alternativa, ok? E o sal refinado, deixa ele como última opção. Vamos preferir sempre o sal integral, tá? Oitavo hábito, não beber água, principalmente pela manhã, porque ao acordar, o corpo está desidratado. Afinal de contas, você ficou aí 7, 8, 9 horas sem beber água. Às vezes você foi muito no banheiro, e aí isso faz com que o sangue fique mais viscoso, mais grosso, causando um fluxo mais lento, o que aumenta a formação, a chance de formação de coágulos, aumentando também o risco de AVC isquêmico. Por isso, assim que você acordar, manda um copão de água para dentro, ok? Sétimo hábito, comer alimentos ultraprocessados todos os dias. Não estou falando aqui para você nunca mais comer uma salsicha, para você nunca mais comer um presunto, para você nunca mais comer um salgadinho de pacote, uma lasanha congelada, não é isso que eu estou falando. Agora, eu sei que tem muita gente que faz isso todo dia. E esses alimentos, além de serem ricos em sódio, eles são ricos em açúcar, carboidratos refinados e gorduras trans, gorduras ruins, que contribuem para gerar inflamação nas artérias. O açúcar em excesso também vai possivelmente levar à resistência à insulina, ao diabetes, o que também vai danificar a parede dos seus vasos. Já as gorduras ruins podem ajudar a desencadear a formação de placas de aterosclerose, entupindo as artérias. Por isso, opte sempre por alimentos naturais, frutas, verduras, proteínas de qualidade. Como é que é a minha dieta? Como que é a dieta que o Dr. João acha ideal? Frutas, legumes, de preferência frutas da estação, frutas que não precisam de muitos agrotóxicos, de pesticidas, legumes, que também se encaixem nessas características, verduras, por que não? E proteínas de grande qualidade. Exemplo, café da manhã, você vai comer ovos e frutas. Almoço, você vai comer legumes, verduras, proteína animal. Ah, feijão, gosto de feijão. Ok, come feijão. Jantar, a mesma coisa. Então, se você optar por esses alimentos, a sua chance de ficar doente vai reduzir muito. Sexto hábito, ignorar o ronco e, consequentemente, ignorar a apneia do sono. A cada pausa na respiração, você tem uma queda da concentração, da saturação de oxigênio, o que aumenta a pressão arterial e também o estresse oxidativo nas suas células. Além disso, noites mal dormidas contribuem para a inflamação vascular e maior risco de coágulos. Se você ronca, se você tem apneia obstrutiva do sono, não deixe de tratar este problema, porque tratando, você vai proteger o seu cérebro. Você tem alguém na sua família com apneia do sono? Você tem apneia obstrutiva do sono? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários. E se você tiver alguma dúvida,
Deixa aí a sua pergunta que eu vou responder. Quinto hábito que você deve evitar: beber bebidas açucaradas diariamente. Bebidas muito açucaradas vão aumentar a liberação de insulina e contribuir para o desenvolvimento da resistência à insulina, do diabetes e de inflamação crônica, piorando o perfil lipídico, piorando seu colesterol, aumentando o seu LDL e contribuindo para a formação de placas nas artérias. Prefira água, chá sem açúcar, água com gás, água com gás com limão, evite suco de caixinha, refrigerante, guaraná natural, mate, esses chás gelados que são cheios de açúcar. Isso não vai te fazer bem. Ah, doutor, e o zero? Eu não gosto do zero. Por quê? Ele tem aspartame, tem acesulfame de potássio, que são, tem sucralose, que são adoçantes, que embora não tenham calorias, eles também prejudicam o seu metabolismo da glicose, tá? Então, mais uma vez aqui, a dica é sempre preferir o natural. Quarto hábito, deixar o estresse comandar a sua vida. O cortisol e a adrenalina elevam a pressão arterial, elevam a frequência cardíaca, fazem os seus vasos se contraírem, reduzem o fluxo sanguíneo para o cérebro e aumentam o risco de AVC. Por isso, faça atividade física, durma bem, pratique meditação, controle o seu estresse, gerencie a sua ansiedade. Ah, doutor, eu não consigo gerenciar a minha ansiedade, é muita coisa acontecendo. Faz o seguinte, quando algo acontecer e gerar uma preocupação em você, você se faz a seguinte pergunta: eu posso controlar isso? Eu posso influenciar na resolução desse problema? Eu tenho que resolver esse problema agora? Se eu resolver esse problema agora, ele vai mudar a minha vida? Então, nós temos que nos concentrar naquilo que podemos mudar. Se a gente ficar se estressando, esquentando a cabeça por algo que está acontecendo lá na outra galáxia e que nós não podemos fazer nada em relação àquilo, por que, que nós vamos deixar isso tirar a nossa paz? Não faz sentido. No meu livro tem um capítulo inteiro sobre gerenciamento do estresse, com várias dicas valiosíssimas para você controlar a sua ansiedade e o seu estresse de forma natural, ok? Mais uma vez, o link está aí na descrição e também nos comentários fixados. Terceiro erro, terceiro hábito que pode prejudicar o seu sistema cardiovascular é nunca verificar a pressão arterial. Não estou falando que é para ficar verificando toda hora, não é para ficar igual um louco, paranoico, medindo a pressão arterial de minuto em minuto, porque isso não vai causar bons efeitos, né? Isso não vai ser bom para você. Agora, de tempos em tempos, você tem que medir a sua pressão arterial, principalmente se você tiver um diagnóstico de hipertensão arterial, porque a hipertensão é uma assassina silenciosa. Ela danifica as artérias sem dar sintomas. Então, danifica a artéria do fígado, do coração, do rim, do cérebro. E quanto mais tempo sem tratamento, maior o risco de AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Por isso, meça sua pressão com certa frequência. Sempre que você for ser atendida, sempre que você tiver uma consulta, meça a pressão, veja como está. E se você tem pressão alta, se você toma remédio para pressão, aí eu acho interessante fazer um controle mais rígido dessa pressão, fazer um acompanhamento mais de perto dos seus níveis de pressão arterial. Segundo hábito que pode aumentar o seu risco de AVC é o abuso do álcool. O álcool em excesso aumenta a pressão arterial, prejudica a função vascular, causa inflamação, desidrata, enfraquece a parede dos vasos, tornando-os mais suscetíveis a uma ruptura, a um AVC hemorrágico. Então, se você for beber, moderação total, ok? O álcool, ele pode contribuir para momentos bons, pode contribuir para o relaxamento, mas ele cobra o seu preço. O ideal é você não beber. Isso significa que o doutor João, quando tem um casamento de um amigo, ele não vai tomar uma cervejinha? Não. Se tiver um casamento de um amigo, se eu quiser tomar cervejinha, eu vou tomar cervejinha. Mas sempre com moderação. O problema é o hábito, o problema é a cerveja, o vinho, o uísque, a vodka, a cachaça estarem presentes todos os dias. Este é o problema. Se você toma uma vez, bebe uma vez aqui
e aí no Natal você toma um vinho, não tem problema. Agora, se você faz isso todos os dias, uma hora a conta vai chegar. E o primeiro hábito, antes de eu chegar na parte mais importante desse vídeo, que é relativa à prevenção do AVC, o primeiro hábito que você deve abandonar é achar que isso não vai acontecer com você. O maior erro é achar que se está tudo bem hoje, está tudo bem para sempre. E aí você vai me dizer: ah, eu nunca me cuidei, eu como mal, eu fumo, eu bebo, eu não faço atividade física, eu vivo estressado, eu tô obeso, eu tenho pressão alta, mas eu não cuido, eu tenho diabetes, mas eu não cuido, eu tenho colesterol alto, mas eu não cuido, e nunca aconteceu nada comigo. Espero que continue sem acontecer nada com você, a minha torcida é essa. Agora, se você continuar não se cuidando, a chance de acontecer algo vai crescer sempre, vai aumentar cada vez mais. Então, o AVC, na maior parte dos casos, ele é resultado de anos, de décadas de hábitos ruins. Como se proteger? Como se prevenir? Primeiro, atividade regular, atividade física regular. Caminhada, bicicleta, natação, musculação. Atividade física, fundamental. Segundo, dieta. Não é, dieta é ficar sem comer, passando fome. Não, dieta nada mais é do que hábito alimentar. Então você tem que se alimentar bem. Seguir as dicas que eu falei aqui. Alimentos naturais. Deixe de lado os ultraprocessados. Deixe de lado os óleos vegetais. Fritura, deixe de lado isso. Controle sua pressão, controle seu diabetes, controle sua apneia obstrutiva do sono, gerencie o estresse, não fume e modere no álcool. Eu te ensino isso no meu livro, Código da Longevidade. O guia completo para você ter o melhor estilo de vida do mundo, que vai te proteger do AVC, do infarto, do câncer, que vai te dar as ferramentas necessárias para, caso você tenha pressão alta, diabetes, colesterol alto, se você fizer tudo certo por um período de tempo, quem sabe você nem precisa mais tomar remédio. Já cansei de ver pacientes abandonando o remédio. Por quê? Essas doenças, elas são causadas pelos seus hábitos. Se você para de fazer aquilo que causa a doença, você vai dar o seu primeiro passo em direção a reverter esta doença. Se você tem um diagnóstico, toma o remédio, mas continua fazendo aquilo que causa a doença, também não vai adiantar. Você vai continuar tendo problemas, ok? Então, meu livro tem 101 hábitos divididos em 8 capítulos. Tem capítulo atividade física, alimentação, sono, gerenciamento do estresse, controle de álcool, tabaco e outras substâncias. E mais 3 capítulos que vão te ensinar tudo o que você precisa saber para prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos, ok? Link na descrição e também nos comentários fixados. Temos a versão física, frete grátis para o Brasil inteiro por R$ 79,90 e versão digital por apenas R$ 39,90. Lembrando que eu tenho outro livro também chamado Segredos da Circulação, 50 alimentos para limpar veias e artérias. Esses alimentos, eu explico direitinho por que eles ajudam e dou receitas, 50 receitas fáceis, simples, baratas e, obviamente, gostosas para você introduzir esses alimentos na sua dieta e, consequentemente, melhorar a sua saúde cardiovascular, ok? Pessoal, se o AVC acontecer, o que acontece? Qual é o tratamento? Bom, se for isquêmico, fazemos algo chamado trombólise, mas que precisa ser feita num período de tempo, né? Até 4 horas e meia. Depois disso, não tem mais muito o que fazer. E o hemorrágico, geralmente, é uma intervenção cirúrgica. Para evitar sequelas, a pessoa vai ter que passar por fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional. Isso aí vai depender caso a caso. Mas vamos trabalhar para evitar o AVC, ok? Que é um inimigo silencioso, que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos, mas ele é prevenível se você fizer as escolhas certas diárias. Ah, doutor João, significa que se eu fizer isso, eu nunca vou ter AVC? Não, claro que não, porque na medicina tem um ditado muito famoso, que é o seguinte: na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Então nós estamos sempre falando de probabilidade.
Porque a possibilidade, ela sempre existe. Então, existe a possibilidade de eu ter um AVC agora, nesse segundo? Existe. Claro que existe a possibilidade. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Muito pequena. 32 anos, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, estou com um peso razoável, faço minha atividade física, me alimento bem. Então a possibilidade, ela existe, claro, para todos. Para morrer, basta estar vivo. Para acontecer algo, basta estar vivo. Da mesma forma que pode cair um raio aqui na minha cabeça, agora. Eu dentro de casa, pode cair um raio aqui em mim? Pode, claro. Pode uma bala perdida aqui? Claro que pode. Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, você fazendo as escolhas corretas, você tendo hábitos saudáveis, você nunca vai excluir a chance de ter um AVC. Nunca, porque isso é impossível. E se eu te falar isso, eu estaria mentindo. Mas, por outro lado, você vai reduzir muito o risco de acontecer. Ok? Pessoal, curta esse vídeo aqui. Curta esse vídeo. Porque assim nós vamos ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde, a pelo menos terem acesso à informação de qualidade. Informação salva vidas, ok? Dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10, o que você achou? Aproveita, se você caiu de paraquedas, se você é novato, se você não me conhecia, se você é calouro aqui no canal, aperte a palavra inscrever-se. Inscreva-se no canal. Eu vou ensinar para vocês como que se inscreve no canal, porque eu sei que muita gente tem dificuldade com tecnologia e não tem um neto, não tem um sobrinho, não tem um filho paciente para ajudar. Então, eu vou te mostrar agora como se inscreve no canal, ok? Nós estamos aqui na live, tá? Se você estiver na live, você vai ver o chat, ok? Uma vez estando na live, você vai apertar o xizinho aqui e aí surgiu a palavra inscrever-se. Você clica nela e pronto, já está inscrito. Muito simples. Não, ninguém te cobra nada, ninguém te manda e-mail, ninguém te liga, nada. É só para você não ficar de fora dos nossos vídeos. E aí, para você ser avisado que tem vídeo, basta você clicar no sininho aqui e ativar, ó, todas as notificações. Pronto. Agora você está inscrito e também vai ser notificado, vai ser avisado quando nós tivermos um conteúdo novo, tá? Compartilha esse vídeo, manda para o grupo de WhatsApp, manda para quem você ama, manda para uma pessoa querida. Compartilhar saúde é um ato de amor. Eu estou fazendo aqui a minha parte como médico, profissional da saúde, estudando, botando a cara aqui, gravando vídeo, trabalhando para ajudar você. Mas também quero ajudar outras pessoas. Então, venha comigo nessa missão e manda esse vídeo para quem você ama. Ah, não quero mandar, doutor João, não quero compartilhar, não gosto. O que eu faço? Curte o vídeo. Ah, doutor, como é que curte o vídeo? Vamos lá. Deixa eu ensinar também como é que curte o vídeo. Aqui, ó, como é que curte o vídeo. Estamos aqui no chat, né? Aí, fecha o chat e aí tem um dedinho aqui, ó. Ó o dedinho aqui. 193, 194. Curtir. E para compartilhar, doutor, como é que é? Aqui o botãozinho compartilhar. Aí você coloca no WhatsApp, né? E manda, ó. Vamos lá, calma aí. Enfim, é só fazer isso. Compartilhar. Deixa eu mandar aqui, ó. Compartilhar, vai abrir o seu WhatsApp e aí eu tenho que atualizar aqui o meu. E aí você manda para quem você quiser. É só você selecionar os grupos e as conversas que você quiser. Ah, doutor, como é que faz para comprar o livro? Vou ensinar também. Link na descrição. Aqui, ó. Vai clicar em mais. Primeiro link aí, ó. Link para o livro Código da Longevidade. E o segundo link é o da versão física. Vamos para a versão física. Cliquei no link. Abriu aqui. Vai abrir essa página aqui da Eduz, que é uma página segura, tá? Ninguém vai roubar suas informações. Você vai preencher a quantidade, vai preencher o seu nome, seu e-mail, seu CPF, seu endereço, vai preencher tudo.
E aí você vai escolher a sua forma de pagamento: cartão, Pix ou boleto. Vai preencher aqui, se for o cartão, se for o Pix, vai preencher também. E aí você pode escolher, você pode adicionar a versão digital do livro também, se você não quiser esperar para começar a ler, e você pode adicionar também a versão digital do Segredos da Circulação. Basta você selecionar e aí você vai apertar, clicar em gerar Pix e ele vai te dar o link para você fazer o pagamento. Mas tem que preencher todos esses dados aqui. É bem simples. Doutor João, estou com um problema. Pedi o livro, não chegou ainda. Comprei o livro digital, não está na minha caixa de e-mail, não sei onde achar. Perdi o arquivo. Onde está o código de rastreio do meu livro físico? Quero marcar uma consulta. Quero saber mais. Manda um WhatsApp para o número DDD 21 97 690 2933. Essa é a nossa central de atendimento para tirar dúvidas sobre os livros, sobre as consultas e sobre qualquer coisa que seja relacionada ao canal Doutor João, tá bom? Repetindo, DDD 21 97 690 2933. Manda mensagem, manda áudio, não liga, porque ninguém vai atender, ok? É apenas um número de WhatsApp. Combinado, pessoal? Vamos ver quem está com a gente aqui hoje nessa live. Abraço para Boquinha de Rã, Zaida Pinheiro, Margarida Silva de Portugal, Marlinda Melo, João Falcão, que na verdade é a Carmen de Salvador, Elisa Vaz de Ceilândia, Elizabeth Santos, lá dos Estados Unidos, Cíntia Bittencourt Godoy, 956 Oziel, Isabel Cristina. Abraço para Ana Matos de Lisboa, Agileu Souza, Ivete Petranski de São José dos Pinhais, Rosa Maria Rodrigues Oliveira. Abraço para Helenice Carvalho, Noêmia Carmo, Marlene Vieira de Guarulhos, Marcela Bravo, que está na França, mas é angolana. Abraço para Leia, Josefina Piovesan, Francisco Leonardo, Antônio Carlos de BH, Miriam Lima do Paraná, Nina Silva, Alessandra Massaneiro, Evanilda Mendes, Neto Passos perguntando se o AVC hemorrágico é perigoso. Sim, muito perigoso. Abraço para Val Lago, Ioneide Barros, que já deu like, que já compartilhou, então faça como a Ioneide. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Mesmo estando na TV, é possível dar o like, é possível se inscrever, ok? Pessoal, só 10% dos espectadores recorrentes são inscritos. Então se inscreve no canal, nunca te pedi nada. Abraço para Lázio Vieira, Cândida Salete Moreira. O Lázio falando aqui, sou diabético tipo 2 e alguns dias sinto dormência nos dedos dos pés. Faço caminhada 3 vezes por semana. O que devo fazer para acabar com essa tal dormência? Bom, tem que ver. O que está causando essa dormência? É um problema circulatório? É uma neuropatia diabética? Tem que ver o que está causando. Abraço para Marilza de Rondonópolis, Ari e Tereza Gomes, Rosa Maria Rodrigues Oliveira. Eu, Rosa e Renan, nós temos ronco altíssimo. Eu tenho apneia do sono? Olha, se a pessoa ronca, isso fala a favor, isso é um indício de apneia do sono, mas não é um diagnóstico, tá? Para poder fazer o diagnóstico, tem que fazer uma polissonografia, que é um exame aí que a pessoa dorme e aí colocam um monte de sensores e aí verificam a presença ou não da apneia obstrutiva do sono. Abraço para Maria Divina dos Santos, Miriam Lima, doutor João, o doutor Edmilson é seu pai? Ele sempre fala do livro Doutor João, gosta de assistir o vídeo deles. É um excelente doutor. Miriam, doutor Edmilson é meu pai sim, ok? Abraço para Solange Lozano, Marilza, Francisco Estevão da Silva. Abraço para Valdelice Lago, que eu já mandei. Obrigado aí, Ioneide, por todo o carinho. Solange perguntando aqui, doutor, fala dos episódios de uma pressão alta e outra baixa. Como seguir com a medicação desse jeito? Eu tô... Cada rebote o médico diz, segue a medicação, é tombo na certa. Bom, seria bom fazer um mapa, né? Botar aquele aparelhinho que mede a pressão ao longo de 24 horas para ver se está tendo pico pressórico, para ver se está tendo muitos episódios
de hipotensão, de pressão baixa, para ir fazer o ajuste da medicação da melhor forma. Abraço para João Batista de Souza, Noêmia Carmo. Pessoal, se gostou, dá um positivo e aperta o sininho. Isso aí, Noêmia. Abraço para Maria Trevisan de Guarulhos, Mauro Paulo da Silva, Alzira Fernandes, Cândida Salete, Zenilda Vidal, Avelino Júnior. Quem mais está com a gente aqui? Almira Guedes, Roselina Ribeiro, Francisco Cláudio de Manaus, Sandra Santana de Franco da Rocha, Genesi Oliveira, Rosiane Mussauer de Lima, Márcia Oliveira, Gilmar Fernandes, Vilma Bastos, César Tenório, Alcileide Duarte, Marlinda Melo, Penha Vidal Vanini, Dalila. É isso aí, pessoal. Vou me despedir de vocês aqui, mas não é um tchau, não é um adeus, é um até logo. Compartilhe esse vídeo. Abraço para Silvana Valdez e Odete de Jesus Marques. Bom dia, tenho muita queimação nos pés e socorro todos os dias. Tomo pré-gabarina há 10 anos. Ó, aí no link para consultas e mais, tem algo que pode ajudar. Pessoal que sente muitas dores, pessoal que tem fibromialgia. Não vou falar aqui o nome do remédio, que é um remédio natural, derivado de uma planta que tem muito preconceito em cima dela. Não vou falar para não ter problema com o vídeo, mas o link também está aí na descrição para quem quiser iniciar o tratamento, ok? E aí, qualquer coisa, manda uma mensagem lá para o 21 97 690 2933 que a gente tira todas as suas dúvidas, ok? Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os riscos do bicarbonato de sódio, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre óleos que vão ajudar a cuidar da sua circulação. Até daqui a pouco.